Sejam todos muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, um programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo em parceria com Temporada 2025. Hoje vamos falar sobre mercado de trabalho e para isso o meu convidado é Miguel Huertas. Miguel, obrigado por Eu ter que aceitado agradeço. conversar conosco para falar sobre o mercado de trabalho com as novas tecnologias. Então fica aí que é um assunto que realmente vai interessar todo mundo. Miguel, bem-vindo. Muito obrigado. É, Você responde muitas perguntas sobre essas mudanças todas no mercado de trabalho. Com E quem certeza, mais te né? pergunta sobre isso é o pessoal da geração Z? Com certeza, né? Eu também trabalho como professor universitário, então os Uhum, alunos querem saber, né, como é que será a carreira deles, que competências eles têm que adquirir, o que eles devem estudar em termos de softwares, uhum. né? Alguns já trabalham no mercado e querem se aprimorar. Então os alunos, com certeza, sempre perguntam muito sobre esse assunto, Qual né? a faixa etária dos seus alunos hoje? Eu tenho alunos de 17 Estão na entrantes, graduação? entrando na graduação, até os formandos na casa aí dos 22, 23, alguns um Aham. pouco mais velhos. Então é uma geração que já nasceu nesse mundo das novas tecnologias. Com certeza. É, Então as dúvidas deles provavelmente são diferentes das dúvidas da minha geração, que é uma geração que ainda vivia no mundo Analógico. analógico, né? Você comparando essas duas gerações, quais são as principais questões que chegam para você? Eu acho que na geração deles tem uma certa incerteza em relação, às possibilidades de trabalho Uhum, e principalmente em relação às possibilidades em relação a empreender, né, que é uhum, uma coisa que a minha geração não via. A gente sempre estudava procurando um emprego num sim, bom lugar, com uma certa estabilidade e ter uma carreira, uhum, né. Eu acho que para essa geração está um pouco mais incerto o próprio emprego formal, eles trocam muito de emprego, né, e eles veem uma possibilidade de empreender maior, né, que a minha geração, a nossa geração, não via. a gente está gravando em setembro, dia 15 de setembro, e essa semana, quem não vive numa bolha, quem tem uma conta no LinkedIn ficou sabendo dessa situação que aconteceu no Banco Itaú, aonde houve um processo de demissão em massa, e quem tem uma conta no LinkedIn viu muita repercussão disso dentro dessas plataformas. É, eu acho que pegou um pouco, talvez, a questão da justificativa, né? A questão da produtividade e tal. Como que essas pessoas encaram, por exemplo, essa nova relação de trabalho, onde você tem o escritório em qualquer lugar, que te dá algumas liberdades, mas como a gente viu também pode trazer algumas consequências inesperadas, assim. Eles enxergam como muito positivo Uhum, pela questão dessa certa autonomia, dessa certa liberdade de poder estar mais confortável no seu ambiente de casa, ou enfim, uhum, né. Mas, por outro lado, eu creio que muitos foram pegos até de surpresa, né, com essa notícia, inclusive acho que nós fomos pegos de sim, surpresa pelo nível de monitoramento, permitido por essas tecnologias também, uhum. né. Então a pessoa está na sua casa, né, e se sente um pouco invadido, né. Eu creio que todo mundo ficou um pouco com o pé atrás pelo nível de vigilância, né, Uhum, feito dentro da sua própria casa, né. Então não é um trabalho que você está em home office, aonde o que é visto são as entregas, uhum. né, mas se você está de fato sentado lá trabalhando e como isso é monitorado, né. O que mais é monitorado que nós não Sim. sabemos, né. Então, professor, você tocou num ponto importante. O que deveria ser avaliado num trabalho, seja ele um trabalho convencional ou um trabalho nesse novo formato home office, não deveriam ser as entregas, porque se para mim o funcionário está exercendo plenamente a sua função, ele está literalmente sentado em frente ao computador durante 8 horas, por que eu libero essa possibilidade dele trabalhar em casa? Exatamente, Faz né. sentido isso? Não seria as pessoas. Primeiro, isso não foi só uma justificativa para diminuir o número de colaboradores? Uma justificativa que eles acharam, uma justificativa X, acharam que não iria dar tanta repercussão assim? Ou é realmente um pessoal com a cabeça mais antiga que ainda pensa dessa forma?
Eu acho que essa última opção, É. né? Porque eh, nós vimos também muitas empresas retomando o trabalho presencial, né, Uhum, recentemente, né? Talvez sem tanta necessidade, né? Então eu acho que ainda tem nas empresas, né, essa visão um pouco mais antiga em relação ao controle sobre o trabalhador, uhum, né? Eu acho que isso ainda é muito presente, né? Então o home office ele tinha que ser visto do ponto de vista das entregas, né? Se a pessoa fez em tal hora, em tal tempo, né? Mas entregou aquilo que ele precisa, eu acho que deveria ser o suficiente se a empresa opta por esse tipo de trabalho, E né? essa cultura do controle do trabalhador é uma cultura que você acha que ainda vai persistir? E os seus alunos, por exemplo, é algo que eles avaliam no mercado de trabalho? Eles pensam nisso? Tipo, ó, eu quero ter mais liberdade, eu não preciso de um chefe 8 horas por dia no meu cangote, vendo o que eu estou fazendo. Isso é uma dor, é uma preocupação deles? Eu acho que tem uma questão de um choque, vamos dizer assim, Uhum, entre essas gerações, né? Então, por um lado, os gestores, né, com essa visão mais do controle do trabalhador, né, de ver ele na mesa, né, uhum. digitando e trabalhando, né, ou em casa agora controlando os cliques, né, Sim, controlando a digitação, né, e por outro lado essa geração que vê nisso uma forma ruim de trabalhar, que pensa até em poder empreender ou troca de emprego quando esse tipo de relação se coloca para ele, né? uhum. A gente precisa começar a pensar na formação das nossas lideranças para poder lidar com essas novas tecnologias que estão afetando tanto aí o mercado de trabalho? Com certeza, né? Porque toda vez que vem uma nova tecnologia e ela é aplicada no trabalho, você precisa de uma readequação organizacional, Uhum. né? Em todas as revoluções industriais isso Sim. aconteceu, né? Eu acho que agora não é diferente, né? Então, o gestor que lida com essa tecnologia nesse novo mundo precisa estar treinado, vamos dizer assim, né, para lidar com essas novas situações Uhum. que são colocadas para ele. Com certeza, eles não estão adaptados para isso hoje. E o mercado, de uma forma geral, já está pensando nisso ou ainda não? Ou não, o mercado ainda não conseguiu acompanhar a velocidade com que esses novos trabalhadores chegam adaptados a essas tecnologias no mercado de trabalho? Eu acho que ainda não. Por quê? Porque foi uma mudança que ela foi acelerada, né? Nós tivemos um processo na pandemia que Uhum, acelerou esse processo. Então, algo que demoraria 10, talvez 15 anos para se estabelecer, foi feito em meses, uhum. né? Então, acho que talvez essa velocidade dificultou os gestores e as empresas para se adaptarem de forma adequada, né? E o que a gente perde com isso? Porque a gente hoje vive, falando aí, trazendo dados econômicos, a gente vive uma situação de quase pleno emprego, né? Então, parece que a produtividade, não sei se esse é o termo, ou a lucratividade das empresas não vem sendo afetada com essas novas dificuldades, assim. Então, ainda talvez não fique muito claro para as pessoas quais são as consequências dessa postura que você falou para a gente agora há pouco. Bom, a consequência, primeiro, para as empresas, né, de perder trabalhadores qualificados que vão buscar opções melhores ou até empreender, né? Uhum, E para os próprios trabalhadores, a perda da possibilidade de se desenvolver dentro da empresa, né, e adquirir os conhecimentos que ele poderia ter adquirido num vínculo mais prolongado, né? uhum, Eu acho que os dois acabam perdendo um pouco, dependendo do caso, né? claro. A gente está vivendo um momento, e eu, como trabalho muito com redes sociais, acabo acompanhando o surgimento, vira e mexe, de novos perfis de influenciadores nas redes sociais. Hoje a gente está Uhum. vivendo um fenômeno que são os influenciadores que enaltecem ou glamorizam a CLT, né? E Ou as contra coisas a CLT, né? não, A a favor favor da também, né? CLT, né, que é o CLT Premium, Ah, tá. tem um processo de glamorização, que é algo que era impensado há, sei lá, 10 anos atrás. E, logicamente, que as coisas, como tudo na vida, são cíclicas, mas as pessoas já perceberam, ah,
o quanto que o trabalhador foi afetado por essa mudança esse processo de pejotização? Com certeza, acho que ainda não, né? Porque as pessoas vão perceber isso, né, quando elas perderem o direito, né, quando elas Uhum, chegarem para se aposentar e tiverem dificuldades, ou principalmente quando eu tiver alguma doença, né. uhum, A minha esposa pegou Covid e ficou 6 meses afastada do trabalho, né, ela é enfermeira, e uhum. recebeu, né, o seguro-saúde do Sim. INSS, então foi super importante pra, né, para nossa família durante esse período, né. Uhum. Então acho que quando as pessoas elas verem, né, que o trabalho CLT, apesar que hoje virou, né, inclusive xingamento entre os adolescentes, É, né, tem jovens. pois é, né, verem, né, que óbvio que também tem os seus problemas, né, as suas Sim, claro. dificuldades, né, mas que o trabalho formal garante acesso ao sistema de proteção social, né, que não é só a aposentadoria, é o seguro-desemprego no caso de perda do emprego. Então tem toda uma rede de proteção social construída em torno, né, do emprego formal que muitos perdem nessa questão. Então acho Uhum. que essa sensibilização vai ocorrendo pouco a pouco, conforme se necessita usar o serviço de proteção e ele não estará acessível, né? Tem essa tendência das pessoas acharem que empreender é a solução para tudo. E como você está dentro da sala de aula, eu queria te fazer uma pergunta. Todo mundo necessariamente é uma pessoa que tem o dom para empreender? Empreender é algo acessível a todos ou nem todo mundo deveria partir para esse caminho do empreendedorismo? Eu acho que tem perfis, né? Acho que todos Uhum, nós temos perfis, né? Temos características que são intrínsecas a nós em termos de motivação, né? De qualificação. Eu acho que, né? Com certeza não, né? Acho que uhum, não dá para padronizar o ser humano em qualquer caixinha, né? uhum. Eu acho que tem pessoas que têm mais esse perfil e vão desenvolver isso de forma muito boa, né? E outros que não, que acho que serão melhores profissionais quando tem um gestor adequado, que vê o seu potencial e desenvolve esse potencial. Acho que cada caso é um caso mesmo, né? A gente, ao longo da história, a gente passou por algumas transformações no mercado de trabalho, né? Desde a época lá que era manufatura, passamos para a Revolução Industrial, o surgimento da internet 2.0 foi algo que mudou completamente a forma como as pessoas trabalhavam e agora com o surgimento da inteligência artificial. Ah, qual o impacto que essa nova tecnologia já está tendo nesse mercado de trabalho quando você analisa? A gente já consegue mensurar isso ou ainda é muito cedo? Dá para fazer prospecções, né? Bom, eu acho que a primeira questão é assim, como que era o mercado de trabalho antes, né? Como é que a gente chega, né? Uhum, É um mercado de trabalho no Brasil que ele nunca se estruturou plenamente do ponto de vista da formalidade, por exemplo, uhum, né? Sempre foi um mercado de trabalho segmentado, então tem setores modernos, CLT, setor uhum, público, né? Indústria, né? E sempre teve um alto grau de informalidade, né? Baixa qualificação, baixa produtividade, baixos salários, né, condições análogas à escravidão, uhum, né? Então, é um mercado de trabalho que não se completou como nos outros países, né, que fizeram aham, industrialização. Então, é um mercado de trabalho que já, quando chega essa onda tecnológica, já é um mercado mais desestruturado, né? Já é um mercado mais fragilizado, né? E quando vem essa nova onda tecnológica, encontra esse tipo de mercado e vai afetar quem? Aquele que tinha as melhores condições. Né? uhum, Porque, por exemplo, a inteligência artificial é uma tecnologia que, pela primeira vez, substitui a capacidade cognitiva do ser humano. Antes, em geral, eram tarefas braçais, né, que uhum, eram substituídas pelas máquinas, ou algumas atividades administrativas, um software contábil, né, um software de RH que faz folha de pagamento, né? Agora nós estamos falando de área de criação de conteúdo, né? Vídeos, áudios, músicas, né? uhum. Então, acho que a gente precisa ter a noção do que pode ser substituído, né? Ser mudado, pelo menos, na forma de trabalhar, em termos cognitivos agora, né? Então, acho que a capacidade dessa tecnologia, né? A potencialidade dela, na verdade,
é muito grande e é muito diferente em relação ao que vinha antes, em termos, né, cognitivos mesmo, sabe? Então, se eu pensar que o chat GPT, né, tem 3 anos, Por aí. né? 3 anos, Ah. né? Se eu pegar o que era um computador nos anos 70 e o que é hoje, né? Se eu fizer essa projeção de avanço tecnológico, que seja para 10 anos, Uhum. imagina a que nível estará a inteligência artificial daqui a 10 anos, né? E o que essa mudança vai demandar do trabalhador? Vai demandar saber trabalhar com ela. E o que é saber trabalhar com ela? É só saber criar um prompt? Eu acho que além disso, né, é saber que tarefas do seu trabalho, da sua profissão, podem ser usadas adequadamente e as que não. Uhum. Porque eu vejo um risco de ela ser usada para mais coisas do que ela talvez possa, né? Ontem eu estava vendo a matéria no Fantástico sobre atendimento psicológico no chat GPT, Sim, né? é algo que eu já vi há uns meses, sim. Né? Eu não cheguei a Então, ver essa matéria especificamente, mas mas aí eu acho que passa do ah, limite, sabe? Então, assim, como eu adequo, né? Na própria universidade, nós temos feito essa adequação, né? Então, tem lá uma ajuda para elencar pontos principais, né, para uma aula, para uma palestra. uhum, Isso é salutar, mas ela não vai fazer o seu trabalho de confiar 100% naquilo. Então, tem que ter uma checagem, tem que ter um nível de aprofundamento. Então, uhum, ela pode ajudar aquela pesquisa inicial, né? sim, Aquele brainstorming que a gente fazia sim. no papel e caneta, ela faz. A partir daí, é o ser humano, né? Então, acho que saber usar dessa forma, até que ponto ela ajuda e até que ponto precisa passar, né, para uma revisão humana. Acho que Então, vai mas caminhar aí, nesse sentido. professor, o ser humano que passou toda a sua formação sendo treinado para executar certas tarefas de forma mecânica, ele vai ter o discernimento ou até mesmo apuro intelectual para fazer essa avaliação? Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu utilizo a inteligência artificial, sou jornalista, eu escrevo muito, eu utilizo a inteligência artificial para fazer um pré-roteiro de algumas coisas que eu preciso para gravar. Mas são de assuntos que eu, de certa forma, domino. Então eu sei o que está certo e o que está errado naquilo e consigo depois fazer um filtro, corrigir, trazer novas informações para aquele prompt, para que no final eu consiga atingir o objetivo que eu quero. Um texto coerente, fluido, acessível e rico em informações. Mas isso porque eu já tenho um background sobre aquilo que eu estou produzindo. Uma pessoa que está se formando agora e que, novamente, nasceu e cresceu dentro desse ambiente de ultra tecnológico, eu entrevisto alguns professores que já me relataram que essas pessoas elas têm uma certa dificuldade de senso crítico, de análise mais aprofundada das coisas. Ela vai saber fazer esse tipo de correção? Precisará saber, porque senão, como você disse, né, o mercado de trabalho vai Uhum, rejeitá-la, né? Então, assim, precisa saber trabalhar e precisa continuar tendo o senso crítico e a própria formação ela tem que se voltar com certeza para essa parte que é a parte humana que vai uhum, continuar muito forte, né? Então, um dos trabalhos nossos na educação é mostrar para esse jovem que a inteligência artificial ela existe, ele vai usar, mas ele vai ter que ter a formação, vai ter que ter o senso crítico, vai ter que ter essa parte humana mais desenvolvida ainda do que antes, aham, talvez, né? aham. Para saber filtrar, né? Então é difícil mostrar para essa geração, Então, digo para você, mas eu acho que o próprio mercado de trabalho vai mostrar para ele em algum momento, uhum, né, por bem ou por mal, sim. né, de que isso é necessário, que não tem como abrir mão É. disso. Porque como a gente que nasceu no final dos anos 90, né, início dos anos 2000, passou por essa quebra de paradigma do analógico para o digital, essa nova geração parece que vai passar por uma nova quebra, que é o confiar na inteligência artificial e o não confiar e ter arcabouço de conhecimento geral para questionar aquela informação que a inteligência artificial traz para ela. Isso é difícil mostrar para uma criança ou para um jovem que cresceu conectado a vida inteira, né? Com certeza é muito difícil e ele vai acabar aprendendo no erro, né? Uhum, Então, por exemplo, eu tenho casos de alunos que fazem o TCC
Quando você vai olhar lá, é tudo ChatGPT, Aham. né? E aí acabam sendo reprovados, e eu acho que essa é uma grande lição do que não deve ser feito, né? Então, às vezes, aprende mesmo nessas situações, né? De que não dá para usar em todas as situações, né? E que talvez ela vem para ajudar, mas ela não é o elemento central, Você viu que né? tem uma escola nos Estados Unidos, eu vi essa notícia essa semana, estou até fazendo um artigo sobre. É uma escola nos Estados Unidos que ela ensina com inteligência artificial Vi- crianças. Eu vi e fiquei bastante assustado, Hã. porque eu acho que Porque o professor virou uma ferramenta né, um complemento daquilo que a inteligência artificial vai ser. Eu não sei exatamente como casar essas duas coisas, como seria possível casar essas duas eu coisas. acho que é um exagero justamente por tirar toda essa parte Aham. humana, né, que você colocou, né, de ter o senso crítico, né? Mas por outro lado, nós vemos, por exemplo, o caso da Suécia, que fez ao contrário, que está Tá voltando ao voltando. papel, caneta e lápis, Uhum. né? Então acho que como referência educacional de qualidade, acho que talvez fique mais com o caso da Suécia, e acho que esse é o caminho talvez para Sim. manter essa formação, né, que você colocou, né, que é necessária. E não esse caso, que eu acho que é um caso que vai acabar em algum momento voltando atrás. Talvez seja uma experiência que não será bem sucedida. A gente já sabe o que deu errado na Suécia? Eu acho que no caso deles, né, foi justamente o desempenho das crianças pioraram. Sim, mas a gente sabe o porquê piorou? A gente sabe, quem acompanha aqui o EDD, eu acho que a gente já trouxe o exemplo da Suécia algumas vezes. Houve um processo de inserção da tecnologia na formação dos alunos, né? Ah, em algumas escolas chegou a ser abolido o livro, né? Era só iPad, computador e tal, e aí os números do PISA da Suécia começaram a cair, mas até onde eu pude acompanhar, os pesquisadores ainda não tinham muita certeza, atribuíram ao uso da tecnologia, mas não tinham dados concretos ainda para Uhum. justificar inclusive esse passo atrás que eles estão dando lá. A gente já sabe se foi realmente pelo uso da tecnologia ou eles não souberam fazer esse casamento entre o trabalho do professor e o uso dessas ferramentas digitais. Então, eu acho que no caso deles, né, a resposta pode ir pela neurociência, né? Você Hum, sabe que o pessoal estuda, né, como que o cérebro aprende, né? uhum, Então é provado, né, pelos neurocientistas, né, de que escrever, né, de que gera um maior, em termos cognitivos, né, o sim, cérebro cria mais conexões uhum, quando ele pratica, quando ele aplica o conhecimento, uhum, né, de forma prática e não só ler. Então, ler o iPad talvez piore o desenvolvimento cognitivo a nível neurológico, uhum. né, do que a aplicação e do que a escrita mesmo manual. Então, acho que a resposta pode estar aí na neurociência, tá? Eu entendi. De como eles estudam, né, esses processos cerebrais mesmo. Né? Como você enxerga essa, eu não sei se você acompanha, o que o mercado de trabalho fala a respeito da geração Z, por exemplo, que é uma geração que não está interessada em trabalho, que é uma geração que não está, que não se apega a emprego, é uma geração que não está preocupada em crescer dentro da empresa. Eu queria a sua opinião sobre isso. Você concorda com esse tipo de colocação? Ou é, de novo, voltando aí ao início da nossa conversa, talvez os gestores não saibam ainda como lidar com essa nova geração? Ou é realmente uma geração muito mimada, que não está preparada para os desafios de se ter um trabalho? Eu não tenho trabalhado com essa geração, né? Mas a Uhum. gente tem Você está pegando a feedback, geração já né? posterior a essa, né? Então, o que a gente tem ouvido das empresas, tá? Então, por exemplo, em relatórios de estágio, né? Uhum. De que eles são bem formados em termos de conteúdo, conhecem o conteúdo, mas que não têm uma motivação de aprender mais, de buscar informações, uma postura um pouco mais passiva, tá? Mas eu não sei te dizer, né, se a amostra que eu tenho dessas Uhum. situações elas são significativas Claro, para claro. dizer que é uma geração, Aham. tá? Então a gente tem ouvido isso das empresas, em muitos casos, mas por outro lado também temos casos que eles estão indo muito bem. Então eu não sei se dá para generalizar, acho que não Uhum. dá, né?
mas que pode ser uma tendência maior, talvez, nessa geração, de ter esse maior desinteresse em buscar as informações, talvez esteja tudo muito pronto na internet para eles, né? Então aquela coisa de buscar informação com o colega do lado, né? De conversar com os colegas para aprender a fazer melhor o trabalho, talvez isso esteja se perdendo um pouco, né? Talvez essa vida virtual dificulta uma coisa, acho que isso é uma questão importante, né? Que é a relação e as chamadas competências socioemocionais, né? Então Uhum. as empresas têm tido dificuldade com essa geração em relação a isso. E as relações interpessoais no local de trabalho, e aí até o próprio home office que a gente estava falando Sim. aqui, dificulta isso, né? Então, por um lado, é bom, entre aspas, estar em casa, né, numa roupa mais confortável, trabalhando. Por outro lado, essa relação com os colegas, essa interação, essa troca de informações também se perde, né? E aí talvez alguns dessa geração pode perder essa habilidade, né? Essa competência de estar aprendendo também, né? Eu sei que as escolas já começaram a ter uma preocupação com essas questões socioemocionais, principalmente porque muitas crianças saíram do período de pré-escola e entraram na escola bem no período da pandemia. Algumas, assim que entraram, já pegaram a pandemia e teve toda essa ruptura tecnológica no ensino que a gente falou agora há pouco, e você lida com alunos que pegaram o final da formação deles nesse formato online ou híbrido, ou, né, um pouco na escola, um pouco aqui. Como que você percebe que esses alunos, percebeu a chegada desses novos alunos comparado com outras turmas que você teve antes? Eu acho que do ponto de vista de conteúdo mesmo, tem uma fragilidade, né, na Uhum. formação básica, com certeza. Português, matemática, escrita de Mas texto, era uma fragilidade que a gente já percebia antes mas acho que ampliou, se acentuou. acho que acentuou, né. Por outro lado, a própria relação entre eles, né. Normalmente jovem de faculdade vai para a Hum. biblioteca, depois vai para o bar, né, Uhum. eu eu tenho sentido um pouco a perda desse ambiente Sim. universitário de Aham. debate, de troca de ideias. Aham. Eu sinto um maior silêncio, às vezes, na sala de aula em relação aos temas polêmicos. Aí talvez tenha um pouco até da polarização política também, Sim. né, que também dificultou um pouco isso. Então eu sinto uma geração, assim, um pouco mais quieta, né, um pouco mais introspectiva, em termos de colocar suas opiniões, de debater, de entender o diferente, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco isso durante esse período, sabe? E, como eu te falei, eu sei que algumas escolas, as escolas estão começando a se preocupar com essa questão socioemocional. Você acha que é o momento das universidades também se preocuparem com isso? Eu sei que é um ambiente diferente, que os objetivos dentro da sala de aula numa universidade, numa faculdade, são diferentes da escola. A, a convivência faz parte da formação também, quando você está dentro da escola e na universidade também, como você falou, mas o foco não é esse. Mas você acha que vai chegar um momento que as universidades também vão ter que ter essa preocupação para que seja também pensado para os alunos metodologias que abordem também essa questão Eu acho que isso é urgente, é socioemocional? fundamental, né? Até porque isso implica o futuro desse jovem no próprio mercado de trabalho, né? Uhum, Então, se a universidade ela forma cidadãos, ele também tem que formar, né, pensando também no mercado de trabalho, né? uhum. Eu acho que isso é urgente, né? Acho que principalmente incentivar trabalhos em grupo, né? Para ver as dificuldades mesmo, Sim. né? Ter o conflito, como trabalhar o conflito no grupo, aquele colega que não fez o trabalho, né, que foi mais folgado, o outro que fez tudo, né? Uhum, Então, como lidar com isso, que são situações da vida, né, de todos nós, né? Então, uhum. acho que é urgente esse foco, né? Até porque é uma geração que vem com essa deficiência, né? Eu tive a oportunidade há uns meses de conversar com uma pesquisadora brasileira que atua nos Estados Unidos, ela mora lá, inclusive ela tem filhos em idade escolar nos Estados Unidos, e falando com ela sobre a questão da educação mesmo lá, me chamou muita atenção a forma como os alunos atuam no high school, que são
para você atingir os créditos necessários para você chegar numa universidade, você precisa desenvolver algumas atividades ao longo da sua formação acadêmica. Então, muitos alunos participam de aquilo que a gente vê nos filmes, né, de grupos de debate, grupos de teatro, envolvimento com a comunidade, para conseguir créditos para você atingir, para você chegar, né, nas universidades de ponta, lá nos Estados Unidos. Você acha que a gente caminha para necessidade de fazer algo parecido aqui no Brasil, justamente pensando nessa questão dessa formação socioemocional? Isso já tem, né, Uhum. assim, pelo menos em parte, que é a extensão Sim. obrigatória, né. Então tem Uhum. lá 10% do curso que precisa ser feito em horas de extensão que envolva alguma relação com a comunidade, alguma prestação de serviços, alguma interação com a comunidade. Explica pra gente o que é essa aula de é diferente das horas complementares, É né, diferente. na época que eu estava na faculdade tinha as horas complementares, então isso não Isso. existe mais. Existe também, Aham. que é uma palestra, um Sim, curso sim. fora, né. A extensão, ela tem que envolver um trabalho comunitário. Então, por exemplo, no curso de economia, Hum. né, nós temos lá uma extensão que publica um relatório de conjuntura que depois será apresentado na escola pública e explicando o que que é a inflação, o que que é o PIB, o que que é os juros, como ele impacta na sua vida. Isso é feito nas escolas públicas, Aham. né. Na psicologia, eles fazem um atendimento comunitário no entorno da faculdade. Então eles têm que interagir entre eles e têm que interagir com a comunidade. Uhum. Né? Isso é uma regulamentação do MEC desde 2018, se eu não me engano, ou 19, tá? Que agora é obrigatório. Eu acho que Uhum. isso é muito saudável, né? Pode ser uma ferramenta importante para É esses muito alunos importante. voltarem a ter, não só para sua formação, mas para eles terem voltar a ter contato com o mundo Com o mundo, exterior, com né? certeza. A gente tem experiências muito, muito boas nesse sentido. Né? Qual os cursos que você ministra aula hoje, Eu estou no curso de especificamente? Ciências Econômicas da São Judas, Aham. né? E aí várias disciplinas. Inclusive, me formei na São Judas. Você fez lá, Fiz São Judas, mas eu me formei em 2014. da Moca. Na Mooca, na Mooca. Isso, eu tô lá. E aí várias disciplinas, né, na área de Uhum. economia brasileira, macro, E introdução aí, quando a também. gente pensa em economia, você citou o exemplo do que é inflação e tal, mas cita outros exemplos de projetos que os alunos desenvolveram para aproximar mais a economia da comunidade. Nós temos projetos agora, né, inclusive em parceria com o Corecon, de economia solidária. Uhum. Né? Nós vamos começar agora nesse semestre um projeto que vai lidar com os empreendimentos solidários e vai dar um apoio técnico para eles se desenvolverem na parte do controle financeiro. é, Aí o pessoal do marketing vai ajudar também a montar um Instagram, Uhum. enfim. Né? Então agora também tem essa outra possibilidade de apoiar esses pequenos projetos e até grandes, se for o caso. E como que isso ajuda na formação profissional? O- é, Como que as empresas veem os novos profissionais, os novos alunos que chegam no mercado de trabalho com esse tipo de bagagem? Eu acho que é uma experiência que ajuda o aluno a pegar o conhecimento teórico da sala de aula, tem uma aplicação, né, e talvez isso ajude ele até compreender melhor o conteúdo. Né? Então, normalmente essas experiências elas são assim fundamentais. Né? Eu estava falando aqui do boletim econômico que a gente Uhum. produz, né? Tem uma ex-aluna nossa, por exemplo, que hoje está num grande banco, numa área de análise econômica, fazendo o que ela fazia na sala de aula com a Que gente lá legal. e apresentando isso para os outros, sabe? Uhum. Então, eu acho que fortalece, né, a formação dele. Né? Qual que é o perfil, ou se você pudesse traçar, não sei, o perfil do que o mercado de trabalho busca em um novo profissional? Olha, tendo em vista o feedback que a gente tem de estágio, né, eu acho que não há tanto uma preocupação, principalmente para quem está bem no início da carreira, em relação a conteúdo, porque eles formam, Hum, né? Eles passam o conteúdo, né? Eles hum. dão cursos de software estatístico, sei Sim, lá. sim, sim. Então, assim, tem uma preocupação com o conteúdo, mas acho que hoje ela não é a central. Tendo em vista o feedback que a gente tem, uma das coisas muito colocadas é o interesse em aprender. Entendi. Eles estão mais preocupados, pelo menos esses que a gente teve acesso, nesses relatórios,
de que a pessoa queira aprender, então Uhum. esteja disposto a buscar o conhecimento, buscar o como fazer, né, do que já vir com o conteúdo pronto, sabe? Então a Entendi. postura em relação ao trabalho, né, e essa necessidade de estar aprendendo e se desenvolvendo, acho que isso tem vindo muito pra gente. E como que a gente... Você tem filhos, não? Tem. Como que a gente estimula isso nos nossos filhos, essa vontade de aprender? Olha, é um desafio, né? Porque hoje tem muita distração, né? Sim. Então você está estudando lá, toca o celular, né, o WhatsApp, Uhum. né? E as informações muito curtas, né, nas redes, né? Então, eu acho que o segredo está ligar aquele aprendizado a algo que faz sentido, Sim. né? Acho que porque aí desperta o interesse, né? Então, no caso do meu filho, por exemplo, né, a parte de ciências, né, tinha que estudar lá o corpo humano. Bom, para quê? Bom, filho, vamos lá, né? Se você sentir uma dor aqui, você sabe para quê. Então, assim, Uhum. sempre tem que fazer algum sentido, né? Porque Sim. senão realmente desmotiva e as coisas da vida, as outras coisas tomam espaço, né? Eh, Antes, na época que eu estava na escola, sempre teve aquele professor favorito. A gente aqui no evita citar os professores de educação física, porque isso daí, né, a gente sabe, É quem está óbvio. em casa é óbvio. Mas sempre teve aquele professor que era o professor favorito da turma e geralmente era o professor que conseguia fazer com que aquela matéria que ele estava ministrando tivesse algum link, alguma conexão com a realidade, com o dia a Uhum. dia das pessoas. Então, geralmente, esse era o professor que era o querido daquela turma. E hoje em dia, eu acho que para todas as matérias, a demanda é essa. O que torna o trabalho do professor talvez mais difícil do que era há 10 anos atrás. E eu também tenho a oportunidade de entrevistar muitos professores em outros trabalhos que eu faço, e eu percebo que alguns deles já entenderam isso, abraçaram essa proposta, estão procurando melhorar para conseguir se adequar a esse novo perfil de aluno, mas tem muitos professores que ainda estão muito resistentes a isso, Uhum. que acham que ainda tem que ser aquele tom de olha, eu falo, você escuta e aqui assim você vai absorver o que eu estou te passando. É, a tendência é que esse segundo perfil de professor desapareça ao longo do tempo. Eu acho que é a tendência, né? Porque, primeiro, que o próprio mercado de trabalho não quer mais só o conteúdo, né? Ele Uhum, quer o trabalhador motivado, queira aprender, né? Como eu estava te falando. E aí eu acho que esse novo professor que você está falando, né? Ele adequa tanto a sua própria aula, né? Que não é só mais uma aula, é uma interação, é é, uma troca, é, né? Então, é o professor que vê que também o aluno traz coisas importantes para a aula e não só ele que fala, uhum, né? Mas o próprio processo de avaliação ganha um caráter diferente. Ele não ganha um caráter mais punitivo, né? Não é mais assim, decorou, faz prova e recebe a nota. E você vai lá na porta da sala, a gente ia na porta da sala e via a lista com a nota. E uhum, você não sabia o que você errou, o que você precisava melhorar, né? Então, agora, por exemplo, a gente tem que dar um feedback em todas as avaliações. Ó, oh, isso aqui foi bom, isso aqui não foi, individualizado, inclusive, uhum, né? Nós fazemos. E temos também uma avaliação que ela é processual, um trabalho que vai sendo construído ao longo do semestre com devolutivas, né? Para que ele saiba onde ele precisa melhorar. E eu acho que isso engaja o aluno também, engaja o aluno. né? Porque ele vê um processo que faz sentido. E não ler um livro, assistir uma aula, decorar, anotar tudo, ficar lá lendo, decorando, decorando, fazendo uma prova e recebendo uma nota. Uhum. Né? Então, o processo de aprendizagem ele precisa evoluir em termos de aula, de formato, mas principalmente no papel da avaliação no Uhum. processo, sabe? E aí, professor, esse engajamento dos alunos e
esse sentido que ele encontra nas avaliações é o mesmo, talvez seja o mesmo sentido e, e o mesmo propósito que eles buscam quando eles vão para o mercado de trabalho. E aí, se eles se deparam, por exemplo, com uma empresa que não tem um processo parecido com ele encara, esse novo profissional vai encarar aquela empresa apenas como uma fonte de renda, e isso, se ele encontrar uma proposta melhor num outro lugar, ele vai, se ele vai para o outro, É desmotivador. fica sem propósito, e aí ele não se engaja. E talvez daí venha essa crítica do mercado de trabalho para essa nova geração, e aí a gente volta para o começo da nossa conversa para a gente encerrar aqui a nossa dissertação de quase uma hora. Talvez falte para as lideranças na empresa ter esse entendimento que você passou para a gente agora? Eu acho que com certeza, porque a gente recebe, né, o feedback das empresas, mas a empresa também podia fazer uma autorreflexão, né, do que eu estou oferecendo, não em termos só de salário, de benefício, Sim. mas em termos de capacidade e Propósito. oportunidades e propósito para que esse novo funcionário, né, enfim, trabalhador, também se sinta acolhido e se sinta parte do processo, e não só uma pessoa que recebe tarefas para fazer e tem que entregá-las. Né? Então, acho que falta também para a empresa esse olhar de construção, né, desse profissional ao longo do tempo, e não só passar o trabalho e cobrar. E talvez aí para a gente encerrar, eu ia te perguntar qual que é o futuro do mercado de trabalho com essas novas tecnologias. Talvez mais do que o avanço tecnológico, o surgimento de novas ferramentas, seja achar esse ponto de equilíbrio que você falou agora. Eu acho, com certeza, porque falar sobre o futuro do mercado de trabalho, acho que a grande resposta seria incerteza, né? Mas, dentro das possibilidades, eu creio que saber, né, combinar, né, essa necessidade mais socioemocional, né, que talvez a universidade esteja trabalhando um pouco melhor até do que eu esperava que tivesse, tá? Em termos de entender o processo, entender como atrair o aluno para o interesse sobre aquele assunto, enfim, né? Só que as empresas também precisam fazer parte, porque senão rompe o processo. Sim. Né? Chega ali e rompe. Então, acho que é uma curva de aprendizado que mais cedo ou mais tarde também vai ter que chegar nas empresas. Né? Porque senão nós vamos ter dificuldades, as empresas vão ter, os trabalhadores também. Né? Então, acho que um olhar sobre as empresas hoje, de como elas recebem esse profissional, como elas lidam com ele, talvez seja um campo aí que precisa avançar, com certeza. Né? Professor, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu que agradeço. Eu espero que você tenha gostado. Eu fiquei muito feliz que você em nenhum momento olhou o roteiro que você trouxe. O papel caiu, você não baixou para pegar. Então, eu acho que a conversa fluiu. Eu espero que você tenha gostado. Eu sou daqueles que, assim, sabe quando você faz o roteiro e já decorou fazendo, né? Então já estava tudo pronto. Mas não precisei. Que bom, que bom. Eu fico foi um feliz. prazer estar aqui, fico à disposição. Obrigado, sempre. professor. Volte sempre, a casa é sua. Obrigado. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria, a paciência de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se tiverem alguma dúvida, mande para a gente. Se tiverem alguma dúvida específica para o professor Miguel, como entro em contato com você? Fico à disposição. Posso deixar meu contato Pode, claro que aqui, pode. Né? Eu tenho um e-mail, né? Pode ser um e-mail. prof.miguel.huertas@usjt.br ou no Instagram, Miguel Huertas Neto. É isso aí. Se quiserem mandar as perguntas para a gente também, a gente encaminha para o professor. Eu espero ver vocês na próxima semana. Tchau, tchau.